Tudo bem? Queremos dar sequência ao nosso estudo, à nossa aula da semana passada, onde eu procurei estudar com vocês sobre a necessidade das leis, a importância das leis, e comentei com vocês o caráter dinâmico que as leis têm. Nós vimos que toda e qualquer lei ela existe justamente para organizar a sociedade. Organizar. E aí nós podemos perceber que quando existe falta de lei ou existe o desrespeito a uma lei, não existe o temor em relação às leis, a sociedade ela entra em desordem. Ela entra em desordem. Então, o caos ele se estabelece justamente quando as pessoas perdem o respeito às leis, quando se desenvolve aquilo que nós chamamos de consciência da impunidade. A consciência da impunidade, sem dúvida nenhuma, é um grande mal que gera insegurança, gera desarmonia social. Então, as leis estão aí justamente para serem seguidas, para serem respeitadas com a finalidade e objetivo de se buscar a organização. A melhor forma para que as pessoas possam viver, a melhor forma para que as organizações possam funcionar. E aí também gostaria de recordar aquilo que eu falei na última aula, que é sobre esse caráter dinâmico que as leis se apresentam. As leis, elas não são imutáveis. Ao contrário, elas são mutáveis. O que isso significa? Elas estão sujeitas a alterações. E as mudanças e alterações nas leis que organizam a vida em sociedade, elas acontecem no tempo e no espaço. Portanto, as mudanças que ocorrem na realidade determinam e condicionam as mudanças na legislação, no corpo jurídico, como nós o chamamos. Por isso, eu gostaria de comentar com vocês aqui hoje sobre um pouquinho da história das constituições brasileiras. É algo muito interessante. Ao longo da história, nós vamos ver que nós tivemos 7 constituições. Você fala assim, não é muito. Não, não é muito. A questão é que a Constituição, ao longo da história, ela sofre alterações, mudanças, em função de transformações sociais, de transformações políticas, de transformações tecnológicas. Então, ao longo da história, nós vamos ver a existência de 7 constituições. O que é uma Constituição? É um conjunto de leis. Conjunto de leis com a finalidade exclusiva de organizar uma nação, de organizar um Estado, de organizar um país. Nós chamamos a Constituição de Carta Magna. O que significa Carta Magna? A lei maior. E na última aula eu comentava isso com vocês, que toda e qualquer lei, para ter validade no território nacional, seja uma lei municipal ou estadual, até mesmo uma lei federal, precisa estar em concordância, em consonância, em acordo com a Constituição. Então, veja o quão é grande, o quão deve ser respeitada a Constituição de uma nação, a Constituição de um país. No Brasil, a primeira Constituição que nós tivemos, obviamente, é logo após a nossa independência. A independência do Brasil ocorre no ano de 1822. E, neste mesmo ano, Dom Pedro I, ainda quando era príncipe regente, ainda não era imperador, ele já convoca uma Assembleia Constituinte para que pudesse já elaborar, já ir pensando, ir estruturando as leis para que fossem colocadas em prática quando o Brasil se tornasse uma nação independente.
fato que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. O Brasil se torna independente e a Assembleia Constituinte entrega a Dom Pedro esse esboço, esse anteprojeto da Constituição, aquela que deveria ser a primeira. Isso no ano de 23. E Dom Pedro não aceita. Dom Pedro não aceita, e não aceita porque a Constituição ela limitava, ela cerceava os direitos do imperador, os direitos de Dom Pedro. E Dom Pedro tinha uma postura extremamente absolutista. Então, ele não aceitava que nada limitasse os seus poderes. E Dom Pedro não aceita a Constituição e convoca e pede aos membros do Executivo que elaborasse uma outra Constituição. Essa Constituição será de 1824. Portanto, a primeira Constituição brasileira. Primeiro, quero aqui dizer para vocês que as constituições de uma nação, de um país, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser promulgadas ou outorgadas. Promulgada é uma lei que é democrática. Outorgada é uma lei que é arbitrária, autoritária. A primeira Constituição brasileira, ela foi promulgada, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Ela foi imposta por Dom Pedro. Ou seja, uma lei, quando ela é imposta, significa que ela não foi elaborada pelo poder que tem a incumbência, tem a responsabilidade de fazer leis. Ou seja, uma lei ou uma Constituição outorgada é imposta pelo Poder Executivo. Imposta pelo Poder Executivo. Não é uma lei feita pelo Poder Legislativo. Então, a primeira Constituição brasileira não foi uma Constituição democrática. Ou seja, o Estado brasileiro já começou mal. Não nasce democrático. E a essência de um Estado, a essência de um governo, acredito que nós já tenhamos falado muito sobre isso, é justamente a democracia. O Estado brasileiro não nasce democrático. A primeira Constituição, 1824, portanto, uma Constituição imposta, não feita pelo Legislativo, e imposta à nação brasileira. Essa Constituição, de 1824, ela tem algumas características interessantes. E aí vocês vão ver que são todas características não democráticas. Por exemplo, Dom Pedro e aqueles que fizeram a Constituição de 24 tiveram uma criatividade tão grande que eles inventaram um quarto poder. Na teoria da tripartição dos poderes, nós temos três: poder legislativo, executivo e judiciário. Dom Pedro criou um quarto poder moderador. Mas ele criou esse poder para si próprio, para si mesmo. E através do poder moderador, ele podia interferir nos demais poderes. Por exemplo, podia interferir no poder legislativo, podia interferir no poder judiciário. Então, veja, algo que vai contra a teoria do Estado democrático. Então, esse poder moderador é uma invenção da Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira. Outra característica que nós temos da Constituição, de 1824, é que essa Constituição de 1824, ela não admitia aquilo que nós chamamos de sufrágio universal. O que é isto? Ela não considerava todos os cidadãos eleitores. Apenas quem tinha terra, podiam votar. Aquilo que nós chamamos de voto censitário. Então, veja que ela limitava radicalmente, profundamente o colégio eleitoral e apenas algumas pessoas eram consideradas portadores de direito. Portanto, uma Constituição completamente contrária aos princípios e aos valores democráticos. Por exemplo,
cara, nós tínhamos 3 tipos de voto. Voto paroquial, que é o voto local, o voto na cidade, quem tinha 10 alqueires de terra. Para votar numa eleição estadual, que na época chamava-se provincial, era necessário 50 alqueires de terra. E para votar numa eleição federal, era necessário ter 100 alqueires de terra. Então veja que apenas os grandes proprietários, aqueles que formavam aquilo que nós chamamos de aristocracia, apenas estes podiam votar. Então veja você que o Estado brasileiro, com a Constituição de 24, ele tem uma cara, porque a lei dá uma cara ao Estado. A lei dá uma cara à sociedade. E a cara que o Estado brasileiro adquire, com a Constituição de 1824, é uma cara de não democracia. O Estado brasileiro que emerge e que nasce não é um Estado democrático. Ao contrário, um Estado autoritário, onde nós temos um poder executivo, um governante, extremamente centralizador, que não queria ter os seus poderes limitados. Então, essa Constituição é a primeira Constituição brasileira, 1824. Segunda Constituição do Brasil é a Constituição de 1891, 2 anos após a proclamação da República. República no Brasil é proclamada 15 de novembro de 1889. 2 anos depois, o Brasil ele tem uma outra Constituição. A segunda Constituição brasileira e a primeira republicana. Essa Constituição de 1891, ela acaba com a monarquia e ela estabelece como forma de governo a República. Nós vamos verificar que, além disto, essa Constituição de 1891, ela vai acabar com o voto censitário. Mas não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa, porque antes quem podia votar apenas quem tivesse terra, fosse proprietário de terra. Essa Constituição de 1891 acaba com o voto censitário, mas ela não vai ampliar o colégio eleitoral. Não vai ampliar. Nós vamos verificar que o colégio eleitoral continua restrito. Essa Constituição estabelecerá que homens acima de 21 anos, alfabetizados, poderiam votar. Tivemos uma ampliação? Tivemos. Pequena. Por quê? Quem naquela época, 1891, quem podia estudar? Quem tinha condições de estudar? Somente os filhos da aristocracia, ou seja, os filhos daqueles que eram proprietários de terra. Então, a Constituição de 1891, ela acaba com a monarquia, estabelece a república, estabelece o presidencialismo, mas em relação à ampliação do colégio eleitoral, em relação a dar direito ao cidadão para poder votar e escolher, não tivemos uma mudança significativa, já que apenas homens maiores de 21 anos alfabetizados podiam votar. Terceira Constituição do Brasil considera essa Constituição extremamente significativa, extremamente marcante. É a Constituição de 1934. 1934. Em 1934, estávamos na chamada Era Vargas, governo do presidente Getúlio Vargas. E essa Constituição ela vai ser uma Constituição promulgada, assim como foi a de 1891. Constituição promulgada é aquela onde o Legislativo faz a lei e o Executivo apenas promulga, ou seja, cumpra-se, já que não sou eu quem faço, o Legislativo é quem faz, cumpra-se a lei que foi estabelecida, criada pelo Poder Legislativo. Então, tanto a de 1891 quanto a de 1934 serão constituições promulgadas, portanto, constituições
democráticas. Esta Constituição de 1934, ela traz uma série de coisas bacanas, cara. Uma série de coisas legais. Primeiro, essa Constituição, ela vai acabar com o voto de cabresto. Até então, o voto ele era aberto. A pessoa chegava na sessão eleitoral, ela tinha que pronunciar, ela tinha que dizer em voz alta em quem ela gostaria de votar, quem era o seu candidato. E esse modus operandi, essa maneira, esse modo, fazia com que as pessoas ficassem intimidadas na presença dos coronéis, dos poderosos, e as pessoas não votavam em quem elas gostariam, mas votavam sob pressão, sob medo. E aí nós temos o fim do voto aberto, a criação do voto secreto pela Constituição de 1934. Além disso, essa Constituição é bacana, porque essa Constituição confere, essa Constituição ela dá às mulheres brasileiras o direito de votar. É quando o voto feminino foi instituído, é quando o voto feminino foi criado. Consequentemente, o número de eleitores no nosso país aumentou, diferentemente daquilo que tínhamos com a Constituição de 24 e daquilo que tínhamos com a Constituição de 1891. Então, o voto feminino, a mulher poder votar, a mulher poder participar do processo de construção do Estado, do processo de construção da democracia. Outra questão importante é que, com essa Constituição, nós tivemos a criação dos direitos trabalhistas e a criação da justiça do trabalho. Até então, no nosso país, nós tínhamos, até por herança da escravidão, nós tínhamos relações extremamente opressoras. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até então, o trabalhador não tinha direitos, apenas deveres. Tu deves, tu deves, tu deves. Nunca se falava, tu podes, tu podes. Não, só tu deves. E essa Constituição de 1934 cria direitos trabalhistas e cria a justiça do trabalho. Dá ao Estado o papel de ser o árbitro, o mediador, aquele que vai ficar no meio entre patrões e empregados. Então veja que a Constituição de 1934, ela avança socialmente, ela avança politicamente e ela avança estabelecendo direitos que até então a sociedade brasileira não possuía, até então a sociedade brasileira desconhecia. Amanhã nós vamos continuar o nosso estudo sobre as constituições, sobre as legislações, o corpo jurídico brasileiro. Um abraço.